Boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estejam do outro lado desse vídeo. Eu sou aqui o pastor Adilson Teles e gostaria, diante de mais nada, que vocês dessem o like e compartilhassem essa mensagem e também se inscrevessem em nossos canais para que nós sejamos abençoados e também os outros sejam abençoados, irmãos, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós acabamos de ler o livro de Juízes, o capítulo 1, onde vai dizer que sucedeu depois da morte de José que os filhos de Israel ficaram meio perdidos, né? Não sabiam o que fazer. Mas Deus vai dizer, né? Deus vai dizer, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Então, Deus vai dizer, né? Quer dizer, eles estavam perguntando, então Deus vai dizer, né? Judá subirá, eis que lhe dei essa terra na sua mão. Aleluia. Quando a gente olha isso, irmãos, a gente observa que Deus está procurando uma terra. Deus está procurando uma terra. Deus está procurando um local onde Ele possa colocar os seus filhos. Um local onde Deus possa se estabelecer. Pois bem, Josué foi o sucessor de quem? De Moisés. E Moisés, ele foi e tirou aquele povo do Egito. Para quê? Para levar para uma terra prometida. Só que ele não conseguiu entrar porque houve tantos problemas, tantas confusões, tantos problemas no decorrer do caminho, que não foi possível continuar aquela jornada. Mas Deus estava com Josué. E Josué, então, ele vai preparar todo o caminho, toda aquela grande peleja, com aqueles que restaram, né? Porque, na verdade, saíram muitos, milhares de hebreus do Egito, mas só daqueles entraram só 2 na terra prometida. Entraram também as suas famílias, que nasceram no deserto, mas aqueles que corresponderam com o trabalho de Deus foi somente Josué e Caleb. Só Josué e Caleb. Mas e todo aquele povo? E aquele povo? Como é que ficou? Aquele povo, irmãos, morreram tudo no deserto. Porque todo aquele que se levanta contra Deus, todo aquele que se idolatra, todo aquele que persegue os arautos de Deus, todos aqueles têm a sua justiça, muitas vezes aqui na terra. De todo aquele povo que saiu do Egito, os únicos que entraram, irmãos, foi só Josué e Caleb. Deus levou Moisés até o monte e mostrou aí a terra aqui, ó, que você ia entrar. E Deus não permitiu que ele entrasse, Moisés. Às vezes por causa de uma falha, às vezes por causa de um problema que a gente tem, que muitas vezes a gente acha que não é nada, que não tem, isso não tem nada a ver. Muitas vezes, irmãos, tem muito a ver. Deus falou para Moisés, tira esse povo e leva para a terra que mana leite e mel. Mas quando chegou ali na metade do caminho, Deus mudou de ideia. Não, você não vai entrar mais. Por quê? Porque houve um problema. Porque houve um deslize. Então, Josué vai substituir a Moisés. Deus pede para que Moisés dê a unção para Josué. Dê a bênção para Josué. Então Josué continua o trabalho. Mas depois que conseguiram várias terras, vários locais ali na terra prometida, em Canaã,
José também vai. José também morre. E aquele povo então vai ficar perdido. Então Deus ele vai, porque ali já está distribuído em tribos. Tribo de fulano, tribo de cicrano, tribo de Judá, tribo dos levitas, enfim, tribo de todo mundo ali. E aí começa o período do quê? O período dos juízes em Canaã, que vai ser exatamente de 400 anos. E esse é o momento que Deus vai preparar o ambiente, porque Deus ele precisa de quê? Ele precisa de uma nação. Deus ele precisa de uma nação para poder enfrentar os homens maus, que era o que mais tinha naquele local, que era o tal dos filisteus. Ali tinha muitos homens maus. E Deus então, depois de muito tempo, Deus então vai levantar um profeta chamado Samuel, que também é um juiz e é um profeta. E esse profeta Samuel, que é um juiz, já no final de tudo, teve vários juízes, teve até o Sansão também era um juiz, Otoniel também era um juiz, tinha vários juízes, teve vários no decorrer de todos esses anos, para poder educar, preparar aquele povo. Então Deus aí vai levantar Samuel, um profeta. E o profeta com toda a unção, com toda a garra, com toda a convicção, porque Deus estava com ele. Então ele vai ungir a pedido de Deus. Samuel vai ungir o rei Saul a rei. Finalmente Deus agora tem uma nação com um rei, claro, para enfrentar as anomalias, os problemas daqueles povos, daquelas outras nações. Mas o rei Saul não passou mais do que 2 anos e ele já deu uma bela de uma escorregada. Ele falhou. E ele falhou, sabe com o que, irmãos? Com problema de bruxaria. Ele se envolveu com problema de espírito, de cartomante, de vidente, disso e daquilo. Ele até contratou lá uma vidente para que a vidente trouxesse o profeta Samuel para poder falar com ele, para saber o que ele deveria fazer. Isso é totalmente contrário à lei de Deus. Por causa disso, irmãos, aquele rei, Deus não pôde mais continuar abençoando aquele rei. Deus não pôde mais abençoar aquele rei. E é por isso que Deus pede para Samuel, o profeta Samuel, ungir Davi. E aquele homem vai até casa de Jessé e procura um dos filhos de Jessé para poder abençoar como rei. E trouxeram todos aqueles irmãos, todos aqueles filhos de Jessé. Ele tinha ali 12 filhos, trouxe 11 filhos. E ele achava que era um daqueles valentão, musculoso. E Deus falou, não é. Depois que ele viu todos aqueles homens, Samuel perguntou, e Deus falou assim, não é nenhum desses. Bom, se não é um desses, você não tem outro filho, Jessé? Eu tenho um molecote. Ele não, quer dizer, ele era tão indigno, irmãos, que nem convidado para aquela reunião ele foi. Aí o profeta Samuel, mande chamar agora, e ninguém sente à mesa, antes que ele chegue. E assim que ele chegou, Deus falou na hora, é esse. Ele ficou assim. E aí
Ele falou, mas porque ele estava vendo as coisas muito do lado externo, do lado bonito, do lado maravilhoso, né? Da situação externa. E Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha de uma forma interna. Deus trabalha com o coração. Deus trabalha com o Espírito. É com a unção e o poder do Espírito Santo que Deus trabalha. Não é do jeito que eu ou você quer que Deus trabalha. Não é com isso, com coisas maravilhosas que Deus trabalha. Mas Deus trabalha, muitas vezes ele pega aquele, muitas vezes inútil, que não serve para nada, que as pessoas acreditam que ele seja inútil. Então Deus, ele levanta aquele. Entendeu? Deus levanta aquele homem. E Deus então vai trabalhar dessa forma. E aquele povo que não fez direito à lição de casa, aquele povo que herdara a missão de Josué, então eles tiveram muitos problemas. E ao chegar na situação de Saul, rei, né? O rei Saul vai ter problemas muito sérios. Como eu disse, ele teve um problema de ordem espiritual. E isso foi a gota d'água para Deus não permitir que ele reinasse mais. Ele até ficou os 40 anos, mas ele não. Deus não abençoou. Aí está a diferença. Uma pessoa que acha, né? Que vai ser abençoado só porque ele é bom, porque ele é isso, porque ele é sábio, porque ele é inteligente, porque ele se formou nas melhores universidades. Não, Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha pelo coração. Deus então escolheu quem? Davi. Davi era o último da lista, né? Ninguém dava um tostão por ele. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Quer dizer que quando Deus ele dá uma mensagem como esta, ele está falando da gente. Ele está falando do século 21. Ele está falando do momento que nós estamos vivendo, porque aquilo já passou, aquilo serve como referência, mas nós estamos vivendo hoje. Será que os problemas que tinha naquela época, será que não existe também nos dias de hoje? Claro que existe. E como existe? Hoje a coisa está de uma coisa mais clara. Quantas pessoas hoje não estão vivendo com problema de bruxaria, fazendo mal para o seu semelhante, achando que vai se dar bem? Eu digo para você com toda clareza, não vai se dar bem não, porque tudo aquilo que você faz para o seu semelhante recai para si próprio. Se você deseja, a Bíblia diz assim, se você mata pela espada você morre. Aquilo que você planta, aquilo você colhe. Saul, ele errou. Ele errou quando ele foi buscar conceitos de videntes para resolver os seus problemas do reino. Deus tirou a mão. Aí eu pergunto, e agora? Com as nações? As pessoas que procuram essas coisas para resolver os seus problemas, será que vai se dar bem? Será? Eu digo com toda certeza que não, porque estão plantando mal. Aqueles que plantam mal vai colher. Quantas pessoas estão em cadeira de roda, aleijado por problemas de maldição, de bruxaria, dessas coisas, ou perderam todas as suas economias por problema de maldição, de bruxaria. Quando você vai lá em Êxodo, no capítulo 20, se eu não me engano, está dizendo, visitarei a maldade dos pais nos filhos da terceira a quarta geração. Sabe por quê? Por problema de bruxaria, de idolatria. Então isso é uma coisa muito grave, irmãos. Parece que não, mas é algo muito grave nas nossas vidas.
E muitas pessoas hoje estão envolvidas até o pescoço com isso. Tem pessoas que são até chefe de estados, que está envolvido com essas coisas. Isso é uma maldição. Isso é plantar coisa maligna para depois buscar a tempestade na sua vida. Você está plantando tempestade, irmão. Você não está indo para lugar nenhum. Vamos procurar entender. Só Jesus Cristo é que pode fazer algo para o Senhor. Só Jesus Cristo. Como dizia Elias, né? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vocês lembram de Elias? Quando ele foi fazer aquelas ofertas ali no monte, e aqueles homens, aqueles bruxos, aqueles homens do mal, né? Eles achavam que podia fazer muita coisa e eles não fizeram nada. Os deuses dele não fizeram absolutamente nada. Mas Deus, o Deus verdadeiro, através do profeta Elias, fez descer até fogo do céu e consumiu todas as ofertas, e toda aquela situação aconteceu. Porque só o Senhor é Deus. Então eu volto a dizer, só o Senhor é Deus. Hoje, só Jesus Cristo pode trazer você para o reino do céu. A Bíblia diz assim: ninguém verá o reino de Deus se não for por Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo pode fazer isso. Amém? Só uma palavra de reflexão, irmão. Não quero me atender, se prolongar essa mensagem, porque senão vai ficar muito prolongado, vai demorar, né? Entendeu? Mas se a gente começar a falar, vai ter muito tempo, certo? Eu peço aqui para que vocês deem o seu like, contribua com as suas postagens, compartilhe essa mensagem e se inscreva no nosso canal, O Despertar 607. E fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todo e sempre. Amém.